Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. As plantas são seres vivos, ou seja, apresentam um ciclo de vida. Apesar das diferenças, as plantas apresentam estruturas em comum. São essas estruturas: raiz, caule e as folhas. Essas estruturas são chamadas órgãos vegetativos, atuam na manutenção da planta. Então, pessoal, apesar de termos plantas diferentes, de formatos diferentes, com funções diferentes, com várias características diferentes, todas as plantas apresentam uma estrutura em comum. Vamos falar agora sobre a raiz. Qual é a função, as funções, melhor dizendo, da raiz no vegetal? A raiz, ela fixa o vegetal no substrato, ou seja, no solo, e ela absorve e armazena substâncias, para a nutrição desse vegetal. As raízes, existem raízes de 3 tipos. Temos as raízes aéreas, as aquáticas e as subterrâneas. O conjunto de raízes de um vegetal é chamado sistema radicular. A disposição dessas raízes pode ser classificada em fascicular e pivotante. Nas raízes pivotante, fica bem claro a presença de um eixo central e as ramificações que partem desse eixo central. Na fasciculada, já não temos já esse eixo central. Podemos observar mais claramente essa disposição das ramificações da raiz. Vamos observar nesta imagem como é a formação, quais são as estruturas de uma raiz. Então, na raiz, podemos observar já na ponta a parte denominada como coifa. Temos acima da coifa a zona lisa, a zona pilífera e a zona de ramificação. Essas são as estruturas da raiz. Já falamos sobre a raiz, que é uma das estruturas da planta. Vamos falar sobre o caule. Qual é a função do caule em uma planta? O caule, ele sustenta a planta e liga a raiz às folhas e as folhas à raiz. Então, ele faz essa comunicação da raiz entre as folhas e das folhas entre a raiz. Além do que, ele que sustenta a planta. Então, essas são as funções do caule. Quais são as estruturas? Vamos falar da estrutura externa do caule. O caule é formado pela gema apical, aí temos a gema lateral, o caule propriamente dito, nó, que é a parte que fica onde surgem as folhas, damos a denominação de nó, e o espaço entre um nó e outro chamamos de entrenó. Esta parte lisa, onde não parte ramificações para as folhas, é chamada entrenó. Os caules também podem ser aéreos, terrestres e aquáticos. Vamos falar agora aqui sobre uns tipos de caules terrestres. Os caules terrestres podem ser classificados em tubérculos, bulbo e rizoma. Um exemplo de tubérculo que é bem conhecido da gente, A maioria das pessoas conhece, acredito que vocês também conhecem, é a batata. Sim, muitas vezes a gente pode pensar que a batata é uma raiz, mas não. A batata, ela é a parte do caule da planta, É um tubérculo, é uma parte comestível. O caule da planta é um caule comestível. Então, sempre lembre, a batata não é uma raiz, ela não compreende como a raiz da planta. Ela é o caule da planta, ela se encaixa como um tubérculo. Aí temos o caule tipo bulbo, que é um exemplo da cebola. A cebola também é um caule, de uma parte da planta, classificada como bulbo. Aí temos o caule tipo rizoma. A principal característica do caule tipo rizoma é o seu crescimento horizontal paralelo ao solo. Então, pode ser caule tipo rizoma. Ele cresce horizontalmente paralelo ao solo.
Essa é a principal característica de um caule do tipo rizoma. Caules aéreos. Os caules aéreos podem ser classificados em haste, tronco, colmo e estipe. O caule tipo haste é um caule ereto que possui certa flexibilidade. Geralmente, esses caules são verdes. A maioria das árvores possui o caule tipo tronco. Esses caules são muito resistentes e apresentam ramificações. O caule tipo colmo tem na região dos entrenós uma certa evidência. Você consegue bem clara a região entre cada nó, ou seja, os entrenós, como a gente viu, que é uma estrutura dos caules lá. Então, é bem evidente a região do entrenós. Geralmente, esses caules apresentam folhas desde a sua base. Um exemplo de caule tipo colmo é os bambus. Os bambus eles são pertencentes aos caules tipo colmos. A região de nós entre nós é bem evidente e eles possuem folhinhas desde a sua base até o topo. Os caules tipo estipe é um caule mais cilíndrico, sem ramificações. Ele apresenta na extremidade superior folhas dispostas como uma coroa. Por exemplo, nas vegetais da família da palmeira, são caules do tipo estipe, ou seja, são cilíndricos, bem alongados, não possuem ramificações, as folhas estão lá no topo, dispostas como se fossem uma coroa. Então, esses são os caules aéreos. Caules aquáticos. O próprio nome já fala, aquático. Esse caule se desenvolve e fica submerso na água. O interessante é que esse caule ele tem grandes espaços dentro dele, assim, vamos dizer, câmaras, onde ele fica preso a quantidades de ar que fazem com que a planta fique flutuando. Como a gente está vendo na imagem, um exemplo é a Vitória régia. A parte da folha fica em cima, fora da água, e o caule fica submerso. Essa planta ela não afunda, o caule não afunda também, não puxa a planta para baixo, porque nesses espacinhos tem ar dentro do caule. Por isso que ele possibilita que a planta flutue também na água. Folhas. É nas folhas que ocorre a fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Então, aqui nós temos um conceito, o conceito básico de fotossíntese, que seria nada mais do que o processo de produção de alimento pela própria planta. Como ocorre o processo pelo qual ocorre, nós veremos nas próximas aulas. As folhas apresentam, apesar das diferenças, uma estrutura básica. Nessa estrutura básica estão lâmina foliar, nervuras, estípulas, pecíolo, nó e o caule. Então, ali nós temos a lâmina foliar. Na lâmina foliar, também chamada de limbo. Então, aqui na imagem, vocês estão observando, né, que está com lâmina foliar. Mas também chamamos de limbo. Inclusive, na apostila de vocês vão encontrar com a nomenclatura de limbo. As duas denominações estão corretas. Então, no limbo, nós podemos observar a presença das nervuras. Temos a nervura central, que seria essa estrutura, que parte no meio da folha, do início ao fim, e vai se ramificando no decorrer da folha. Então, nós temos a nervura secundária, temos a nervura central e as nervuras secundárias que partem desta nervura central. O pecíolo é uma estrutura alongada que une o limbo ao caule. Então, nós temos essa estruturazinha que vai ligar a folha ao caule. Então, esse espaço de união entre folha e caule, nós damos o nome de pecíolo. O que seriam as estípulas? Na base do pecíolo existem expansões, chamadas estípulas. Então, nós temos o caule e o pecíolo. Entre o pecíolo, nós temos as estípulas. E a cutícula, né? Nós temos aqui na imagem, não está mencionando a cutícula, mas na apostila ela fala sobre a cutícula.
que é uma parte, né, como que recobre, uma camada que recobre toda a lâmina foliar, todo o limbo, que é a mesma coisa, né? Lâmina foliar e limbo. Então, a cutícula é uma camada que recobre a lâmina foliar e ela vai ajudar para que a planta não perca tanta água para o ambiente. Ela reduz essa perca da água para o ambiente. As folhas possuem estruturas microscópicas, que são chamadas de estômatos. Na imagem abaixo, temos uma foto que foi obtida através do microscópio. Ela foi aumentada várias vezes para que pudesse se tornar visível. Então, aí nós temos a imagem de um estômato, que seria uma estrutura muito, muito, muito pequena de uma folha, que não é possível a gente visualizá-la a olho nu, somente com o auxílio de um microscópio. O que esse estômato faz na planta? Ele desempenha um papel. Mas que papel seria esse? Então, os estômatos tornam possíveis as trocas gasosas e a respiração. É também pelo estômato que a planta perde água para o ambiente. Então, quando nós temos o processo de troca gasosa, né, que a planta ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para o ambiente, esse processo é feito através dessas estruturas, através dos estômatos. Os estômatos também é através dali que a planta ela tem que perder água para o ambiente, né? Ela absorve e libera água pelo ambiente. E é também através dessa estrutura, através do estômago, que vai acontecer essa perca de água para o ambiente. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Qualquer dúvida, chama no grupo. A professora está à disposição para esclarecer as dúvidas. Fiquem atentos às atividades na escola web e também ao link de vídeo que eu vou estar colocando lá, falando sobre os vegetais, para ajudar vocês a darem mais uma fixada nesse conteúdo. Ok? Tudo bem? Beijo!